Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Life, o podcast que te conecta com pessoas inspiradoras. E a pessoa que irá nos inspirar hoje atuou durante 8 anos na Polícia do Rio de Janeiro, participando de várias operações de grande importância como policial do BOP. As mais marcantes foram a retomada do complexo do Alemão e da favela da Rocinha. Hoje, além de empresário, é trainee de desenvolvimento pessoal com formação em perfil comportamental. O ex-policial Freitas. Eu já vou convidar ele para participar da live. Pode convidar? Deixa eu olhar um pouquinho aqui. Convidei já. Esperar ele aceitar. Boa noite, Freitas. Tudo bom, meu amigo? Boa noite. Eu gostaria de te agradecer por ter aceito o convite desse papo, né? Dizer também que qualquer pergunta que você não se sinta confortável em responder, é só você avisar, tá? A gente passa para outra. Eu não tenho problema em responder, não. Fica Tá. tranquilo. Como é que você tá? Tá tudo bem por aí? Tudo jóia, graças a Deus. Legal. Vamos lá, vamos começar. Para a gente começar, eu gostaria que você contasse para a gente como foi o seu processo de formação e seleção para ingressar no BOP. Cara, eu sempre que eu vou aos podcasts, né, eu falo que o processo começou com a tomada de decisão, né? Quando eu decidi com 18 para 19 anos que eu ia me tornar um policial do BOP. E, na verdade, o fato de eu ter colocado aquilo ali na minha cabeça de forma nítida, de saber aonde eu queria chegar, ali começa o processo de formação, né? Então, o processo de formação, na verdade, começou com a dedicação ao estudo, começou com passar a me comportar da maneira como eu precisava para gerar o resultado que eu queria, a treinar, a buscar nas pessoas que já tinham sido policiais do BOP, porque eu tinha um primo que é, na verdade. Então, o processo de formação ele começou antes do processo em si. E até chegar lá foi um longo processo. E depois, quando eu passei na prova, depois quando eu fiz o período todo de 9 meses de curso, e depois de passar nos exames médicos, aí sim começou a última curva para fazer para literalmente ser do BOP, né, cara? E eu costumo dizer que foi o processo mais desafiador até aquele momento da minha vida, mas um processo também que eu estava preparado para passar, né? Um processo que eu literalmente tinha escolhido. Eu sabia que seria bastante difícil, mas eu estava muito bem preparado mentalmente, fisicamente. Eu costumo falar que ninguém acreditava em mim, minha mãe não acreditava em mim, meus amigos não acreditavam em mim, mas eu tinha muita certeza da minha capacidade.
E então, assim, eu passei por coisas que com 23 anos eu nunca tinha passado, eu apanhei muito, eu, porra, fui levado ao extremo da minha capacidade física e mental e ainda assim perseverei, conquistei, né? Eu lembro que logo no início da jornada ali no BOP, tinha um sargento que ele gritava na nossa cara, né? Cuspindo, falando, babando, e ele falava que ele só ia formar 10. E eu estava tão seguro de que eu terminaria que eu lembro de olhar assim, né? De lado e pensar assim, cara, quem serão os outros 9? Eu tinha muita confiança. E no dia 1º de dezembro de 2006, quando eu me formei, se aquele sargento não tivesse morrido, né, antes de começar o curso, ele teria me formado, porque mesmo contra todas as expectativas, eu acabei sendo o 3º colocado daquele do curso, né? Então, assim, se ele não tivesse sido assassinado e tivesse conduzido o curso, muito provavelmente eu seria um dos 10 que ele formaria. Então, assim, o processo em si foi de muito crescimento, de muita mudança mental, porque o curso operacional ele é um processo de mudança de mentalidade. Então, foi muito incrível, assim. O quão desafiador foi durante a formação do BOP. Porque a gente imagina que seja um grupo muito, muito intenso, né? Uhum. Assim, tu imagina, se é intenso para quem já tinha experiência, porque eu tinha vários amigos, por exemplo, meu sócio hoje, o Wallace, ele era pentatleta do Corpo de Fuzileiro Naval. Eu tinha colegas que eram paraquedista pré, se para esses caras já era um tenso, tu imagina para mim, né? Tu imagina para mim que, porra, criado com vó, nunca tinha vivido a experiência militar. Então, assim, tudo para mim era muito intenso. Era tão intenso que, cara, tá em todas as células do meu corpo essa experiência. Porque eu tremia muito, eu, porra, ficava muito tenso com tudo, mas eu nunca perdi a certeza de que eu verdadeiramente ia me formar, né? Então, assim, era tudo muito intenso. Eu lembro que uma vez a gente voltando da Brigada Paraquedista, depois de passar pela pista de corda, a gente estava espremido no final do ônibus, e aí o 01 falou assim, e aí, 26, o que tu tá achando do curso? Eu falei, cara, tá tenso, né? E você? Aí ele falou assim, cara, eu literalmente... Ele era fuzileiro, sargento fuzileiro. Ele falou, eu literalmente entrei no filme errado. Eu acreditava que o curso ia ser mais tranquilo, mas a gente está uma semana apanhando direto. Então, assim, cara, isso aqui é surreal. Então, assim, se caras que com experiências operacionais já sentiam, tu imagina eu. Mas, cara, eu estava muito feliz, né? Era um momento muito feliz para mim. Então, assim, era a realização de um sonho também. Eu acho que isso ajuda muito a minimizar a dor do processo, né? Frente, quando eu te fiz esse convite, eu logo me veio à mente. É um filme que foi muito marcante, porque eu acho que todo mundo já viu, né? Que é o Tropa de Elite, né? O quão real é o, como tu o quão verídico é o que passa naquele filme sobre o treinamento e a atuação do Bob. Cara, é um filme de. É um filme. Não vou falar de ficção, não, mas é um filme que não retrata muito, né? Assim, a realidade. O curso tem até alguma coisa a ver, mas eu até conheço o Rodrigo Pimentel, mas aquela divisão que existe entre o BOP e a polícia militar, né?
na verdade, assim, deixa eu até corrigir. Existe a Polícia Militar e o BOPE é um batalhão da Polícia Militar. Eu, inclusive, já tive a oportunidade de falar para o Pimentel que eu não consigo nem ver o primeiro filme, não gosto do primeiro filme, apesar de ser um filme bom, é um filme bom, mas eu não gosto de assistir, porque aquele filme causa uma divisão, né? É como se existisse o BOPE e os outros. E eu tenho muitos irmãos que foram e são do convencional, e essa divisão, para mim, ela me gera um sentimento ruim. Então, o filme em mim gera um sentimento ruim, mas é um filme bom. Nós, como Ah, telespectadores, quando a gente vai assistir o Papo de Elite, a gente cria uma imagem do BOPE, creio eu que não seja a real imagem. Eu acho que eles botaram o BOPE como um grupo da polícia que vai para limpar as merdas que os outros fazem, né? Tem isso também, né? Não é, até porque eu tenho muitos amigos no convencional que são pais de família honrados e que fazem um ótimo serviço. Agora, o BOPE, ele atua quando é a última ratio, né? Quando ninguém mais está dando jeito, o BOPE é a última solução, né? E as forças especiais, elas são isso. Então, assim, o BOPE ele é empregado em situações extremas. O filme ele traz um pouco disso também, tá? E é uma realidade isso, né? Só que coisas ali que eu nunca vi durante os anos que trabalhei lá, tapa na cara, nunca via. Eu nunca via policial nenhum colocar saco na cara de ninguém. Então, É justamente isso, mostra uma imagem que o BOPE utiliza como da agressão para chegar onde ele quer, né? E com certeza, eu acho que não é a realidade do BOPE, né? A gente não pode misturar o filme com a realidade, né? Aquilo ali é um filme que quer retratar aquela ideia, mas é só um filme, então a gente não pode pegar aquilo ali como uma verdade. Eu, durante o tempo que trabalhei lá, nunca vi policial nenhum dar tapa na cara, nunca vi policial nenhum colocar saco plástico na cabeça de ninguém, da mesma forma como eu nunca vi nenhum dos nossos policiais do BOPE falar para o convencional não vai subir ninguém, como se fosse algo assim, porra, que o BOPE manda e o outro chega lá e fica quieto. Existe uma integração, existem operações que são feitas em conjunto, a guerra no complexo do Alemão. Uma parceria, né? É parceria. Todos os batalhões de polícia fazem parte da polícia, mas cada batalhão tem a sua maneira de atuar, né? Então, assim, o BOPE, como eu falei, ele é a última solução. Quando o batalhão da área, por algum motivo, não está conseguindo dar uma solução, o BOPE vai dar. Então, assim, nós somos... mas isso não é exclusividade do BOPE. Isso é exclusividade das operações especiais. As operações especiais são treinados para agir no extremo e como última solução, porque se eles não derem jeito, ninguém mais dá. Então, o filme retrata isso também, mas algumas coisas que ele retrata ali, acho que é mais para contextualizar o filme, né? Então, é um filme muito bom, apesar de me gerar um sentimento ruim e eu não gostar dele por esse sentimento que ele me gera. Freitas, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você, como um ex-policial, né? Hoje a gente vive uma situação muito crítica na cidade do Rio de Janeiro, né? Onde a milícia toma conta das favelas, droga, tráfico.
de drogas, né? Entre outros tipos de violência. Você acha que o Rio de Janeiro ainda tem salvação ou é um caso perdido? Cara, eu vou te falar, vou te falar a minha verdade, né? Eu não vejo televisão e raramente, quase nunca busco saber sobre notícias desse tipo, né? Hoje, como eu trabalho com desenvolvimento pessoal, com parte de mentalidade, eu sei que aquilo que eu consumo é um alimento para minha mente, né? O que eu busco na televisão, o que eu busco de informação, alimenta a minha mente e o meu corpo de certa forma. Então, cara, eu não vejo absolutamente nenhuma notícia com relação a isso. Mas eu acredito verdadeiramente que solução existe, mas que existem poucas pessoas dispostas a encarar essa solução. Existem essas pessoas, mas pelo pouco que eu ainda me permito, me parece que existe muito poucas pessoas dispostas a dar solução para isso. Então, assim, se eu acho que não terá solução, a não ser quando bater no teto. Eu li uma vez um livro, o nome do livro, eu até tenho ele aqui, é O Ponto da Virada. Nesse livro ele fala sobre as epidemias, né? Mas epidemias de marca, epidemias de violência, epidemias de doença. E ele cita diversos pontos da virada e ele fala sobre a epidemia de violência em Nova York, né? Onde eles criam a teoria das janelas quebradas. E, basicamente, ele faz um estudo do ponto alto do momento da onde a coisa começa a ter uma virada, né? Então, eu acredito que a violência ela ainda vai ter que aumentar muito, chegar aonde ela ainda não chegou, talvez em pessoas que nunca chegou, para que exista uma mobilização, partindo da ideia desse livro. Então, só a partir daí que eu acredito que vai haver alguma coisa. Agora, boa vontade, na Para boa você, qual foi o principal motivo que você chegou à conclusão? Não, eu não quero mais isso para minha vida. Esse trabalho já não está me fazendo bem mentalmente. Vou largar o bote, vou largar da polícia. Teve um momento específico na sua vida que levou a essa decisão sua. Então, hoje, como eu sou um especialista, né, em neurociência, como eu busco autoconhecimento, como eu busco entender como é que a minha mentalidade funciona, eu entendo que o que me fez sair foi assumir a dor e reclamar de tudo. Então, assim, eu passei a ser uma pessoa reclamona, eu passei a reclamar de tudo que eu via. E essa reclamação, ela me desgastou mentalmente. Então, a partir do momento que eu começo a reclamar, eu vou começar a achar que o problema é aonde eu estou inserido. E foi isso que aconteceu. Eu reclamava do salário, eu reclamava do sistema, eu reclamava do serviço. Então, a minha reclamação... Vamos dizer assim, você ficou desgastado daquele trabalho, né? Na verdade, quando você começa a reclamar, você direciona a tua mente para o problema. Então, assim, não é problema meu o sistema. Não é problema meu que me paga um pouco. Não é problema meu a carga de serviço. Eu simplesmente tenho que ir lá e fazer com maestria, com leveza. E aí, quando você começa a reclamar, aquilo ali começa a ficar muito cansativo. O ambiente se torna pesado. Eu não era cristão. Não sei se você é cristão. Perdeu o prazer daquele trabalho. Claro, a reclamação ela vai te tirar o prazer de qualquer coisa, né? Porque a reclamação ela aponta tua mente, o teu cérebro para a dor, para o problema.
E aí o mais interessante, que eu não era cristão, e eu me tornei cristão agora há pouco tempo, e eu fui começar a ler a Bíblia, e o povo de Israel, quando sai do Egito para a Terra Prometida, o que faz eles ficarem 40 anos na Terra Prometida, no deserto, foi o fato de reclamar das condições da jornada e estar desejando sempre voltar para o antigo, né? Então, assim, a Bíblia, ela é uma aula daquilo que a gente não deve fazer. Então, a reclamação do povo de Israel fez com que o povo que foi liberto da escravidão do Egito sequer conseguisse chegar à Terra Prometida. E quando eu li isso na Bíblia, eu pensei assim, nossa, né? Que incrível! Quantas vezes a gente fica preso no deserto da nossa reclamação pessoal, no deserto de estar sempre reclamando de não ganhar mais, de não ter mais tempo para correr, de não ter mais tempo para isso, de não ter mais tempo para aquilo, e esquece de olhar para a bênção que é a gente poder acordar todo dia, a gente poder fazer o nosso melhor todo dia, a gente poder escolher diferente. Então, o que me levou a sair do BOP foi a minha mentalidade de reclamação. Então, hoje, trabalhando com o que eu trabalho e buscando aprimorar cada vez mais a minha saúde mental e física, a minha vida por que eu estou reclamando disso? Para que eu estou reclamando? Não reclamo. Então, eu estou sempre controlando a minha mentalidade para que eu gere ótimos resultados na minha vida. Então, assim, esse foi o meu grande problema. Entendeu? Então, não reclame. Não reclame. Levanta, faz seu melhor. E outra coisa que eu aprendi é que em tudo dai graça, né? Em tudo dai graça e não na bênção. Então, se tá ruim, cara, agradece, porque tem muita lição boa ali, sabe? E são essas coisas que eu percebo que eu não pratiquei lá atrás e por isso eu encurtei a minha carreira no BOP e graças a Deus eu encurtei a minha carreira porque graças a ter feito isso, hoje eu consigo ajudar muitas e muitas vidas, né? Muitas famílias através daquilo que eu faço. Durante o seu tempo como policial do BOP, quais foram as lições mais importantes que você aprendeu? Cara, a lição, eu vou falar mais importante, né? A gente estava no curso e eu te digo, tá? Essas lições eu só vim refletir anos depois, tá? Mas essa foi uma lição que ali na hora fez diferença na minha vida. A gente estava já aí na reta final do curso, na última semana, e o 22, que era um aluno muito bom, paraquedista, um grande amigo, ele tinha tomado um chute na mão. Ele estava apoiado no chão, o instrutor deu um chute. Quando o instrutor deu um chute, a mão dele ficou ferida. Isso lá no início do curso. E durante todo o curso, a mão dele veio inflamando e inchando. Inflamando e inchando, inflamando e inchando. Quando a gente estava nessa última semana, a gente estava nessa última semana, a gente vinha patrulhando ali dentro do BOP, fazendo um treinamento, e a gente cometeu um erro. E aí o instrutor falou assim, porra, turno, posição de flexão 2. Aí a gente caiu na posição de flexão. E ele começou a falar, pô, não é possível que vocês não aprendem, não é possível que vocês ainda estão cometendo esse erro, e ele gritando com a gente. Ele olhou para o 22, o 22 no chão com a mão assim, ao invés de estar com a mão em punho cerrado, ele estava com a mão assim, que a gente chama de pata de gato. E aí ele falou assim, ô 22, dá para ficar de punho cerrado? Aí o 22 não respondeu. Aí ele, 22, fica de punho cerrado agora. E veio andando na direção do 22. Eu ficava logo atrás do 22 no bloco, né? Eu sou o 26. O 23 tinha pedido para sair, o 24 tinha pedido para sair, aí tinha o 25 e eu. E aí eu via
ele chegando e agachando e falando assim, 22, ou tu fica de punho cerrado agora, ou tu pede para sair. Aí ele, não dá, senhor, não consigo mais. Aí ele, 22, levanta. Aí o 22 levantou, ele levou para frente do turno, falou, 22, ou tu fica de punho cerrado, ou tu pede para ir embora agora. Aí ele, eu não vou ficar de punho cerrado, e começou a chorar. Aí o instrutor falou assim, 22, esses caras que estão ali são teus amigos? Aí ele falou, são meus amigos sim. Então ou tu pede para sair agora, ou esses caras vão ficar aí até de noite na posição de flexão. Aí ele falou assim, eles vão ficar aí até de noite e eu não vou pedir para ir embora. Nessa hora o instrutor virou pro turno e falou, aí turno, tá vendo? O 22 não é amigo de vocês não, ele vai foder vocês. Aí alguém no meio do grupo, no meio do turno, falou assim, foda-se 22, não pede para ir embora não, eu vou ficar aqui por você. E aí nessa hora todo mundo começou a gritar, foda-se 22, não pede para ir embora não, não pede não. Aí a gente começou a gritar até ficar arrepiado. E aí o instrutor viu aquilo, né? E ele queria extrair essa lição da gente. Ele virou e falou assim, ó, agora vocês são um turno de verdade. 22, volta para lá. E aí a gente levantou, se abraçou. E essa é a maior lição que eu aprendi. Quando você gera valor para o grupo, quando você gera valor na vida das pessoas que estão à sua volta, quando você precisar, e todos nós, em algum momento, vamos precisar, as pessoas também vão fazer por você. E o 22, ele gerou tanto valor para o grupo, que quando ele precisou, o grupo se sacrificou por ele. Então, essa lição de se sacrificar, não de se sacrificar, de gerar valor na vida do outro, para quando você precisar, isso, gerar valor, né? Não é agir com interesse. As pessoas também vão fazer por você. Essa é a maior lição de vida que eu tirei dentro do curso e que eu levo para todas as minhas Porque treta os policiais durante o treinamento são chamados por números. Uhum. Tem alguma explicação? Ou é uma coisa só para... Porque muita gente e não tem como saber o nome de todos. Eu acho que é mais para equalizar, né? Acho que é mais para dar uma fluidez. O motivo lá eu não sei, mas eu acho que é mais para tornar mais fácil, mais prático, mais organizado. É isso. O número ajuda a entender quem são os... como é que é a modernidade, né? Como é que é a antiguidade do curso. Então, do 01 para o último é o policial mais antigo, o militar mais antigo. Então, eu nunca parei para perguntar isso, apesar de ser um cara que pergunta tudo. Mas fica mais fácil, né? Imagina, nomes, ter que escolher nome igual, é diferente. Eu acho que é isso, é mais questão de organização mesmo. Eu tenho a impressão que o treinamento que vocês é como se fosse para poder pegar aquele policial militar, quebrar toda a... Eu não vou dizer. Quebrar aquela face dele e moldar um policial novo, específico para o batalhão do BOP. Sim. Então, é exatamente isso, né? Na verdade, você é reconstruído. A sua mentalidade, ela é reconstruída para encarar qualquer missão. O Roca tá aí, ó. Tive a oportunidade, a felicidade de conhecer e trabalhar com ele. Então, assim, o curso operacional, o que ele quer fazer é reconstruir uma mentalidade capaz de fazer você entender que nenhuma missão é mais difícil do que
do que o que você já passou. Então, se eu já passei por algo muito difícil, eu consigo entender que a missão vai ser muito mais fácil. Então, a ideia treino duro, combate fácil. O Roca está falando aí, está fazendo um ótimo trabalho. Eu queria te agradecer, Roca. Subtenente Roca, conheci como sargento, por ter assinado o meu livro e por sempre ter me tratado com o maior carinho, apesar de ter sido recruta ao seu lado. Sempre gostei de honrar aqueles que já estavam lá. Você, Moraes, Gripe, são meus heróis. Obrigado pela oportunidade de ter trabalhado ao lado de vocês, cara. Obrigado de verdade. Então é isso. Então, verdadeiramente, o curso visa a reconstruir uma nova mentalidade. E foi isso que eu trago hoje para o meu trabalho também. Você acabou de falar que tem uma grande admiração por esse tenente Roca, né? Você já teve alguma história com ele? Ele fez Cara, eu mais não posso ainda contar da a história admiração. dele, né? E me permite, vou até te pedir desculpa, porque ele é sniper. Então, contar histórias com Roca eu não tem meio termo. Ou ele acertou, ou ele errou. Então, eu não posso contar uma história dele e falar para você que ele errou. Mas também eu não vou falar que ele acertou. Então, assim, para preservar o meu grande herói, eu não posso contar. Mas eu tenho uma história com ele. A gente trabalhou algumas vezes na rua, né? Eu pude ver a habilidade dele como sniper para salvar vidas. Porém, eu tenho uma história no curso de formação que sequestraram um aluno nosso, né? E levaram para o banheiro do sargento. E começaram a bater na gente, bater muito, e falou assim, e falaram assim pra gente: não se perde um aluno, não pode perder um aluno, agora vocês vão ter que procurar esse aluno. E a gente sai para procurar. E quando eu desço, que eu chego perto do alojamento dos sargentos, tinha uma fila enorme. E aí, quando eu olhei, eu perguntei: 11, que fila é essa? E ele: pô, entra aí na fila. Eu falei: não, vou sair. Quando eu tô falando que eu vou sair para procurar, o Roca aparece. Na época, sargento. Aí ele, com o cigarro dele, ele fumava, acho que ele, não sei se ele fuma ainda hoje. Aí ele apareceu com o sargento, com cigarro. 26. Calmo, ele é calmo como, porra, sei lá, meu irmão. Pensa numa pessoa calma. Aí ele: 26, entra na fila. Aí eu entrei na fila. E eu tô escutando um grito desesperador vindo de dentro do alojamento dos sargentos. Gritar: socorro! Eles estão me matando, pelo amor de Deus! E aí eu comecei a me tremer, né? Comecei a me tremer todos. O 11 falou: meu Deus, 26, o que está acontecendo? Eu falei: não, estou tranquilo, tentando disfarçar. E socorro! Pelo amor de Deus! E o Roca ali na porta, com aquela cara calma. Eu falei: cara, os caras vão matar. Hoje eu o curso vai acabar. E todo mundo aqui entrando, o grito ficava muito desesperador. E aí chegou minha vez. Quando chegou minha vez, eles amarraram minha mão para trás e me levaram direto e me colocaram de cara para a privada, né? A privada assim, eu olhando para a privada assim. Aí eu falei: caralho, vão me afogar aqui nessa privada, né? Pensando. Aí daqui a pouco veio uma voz e falou assim: ó, nós não vamos te bater, mas você tem que gritar como se estivesse sendo espancado. Aí eu falei assim: ai, meu Deus do céu, obrigado, Senhor. Não vou apanhar, né? E aí eles batiam muito, mas batiam no mármore que divide um curralzinho do outro, né? Do banheiro. E batiam, e eu gritava: socorro! Pelo amor de Deus! Estão me matando! E ali eu entendi que o que eles queriam trabalhar era o nosso controle emocional de quem estava do lado de fora. Por quê? Quem estava dentro não estava apanhando como quem estava fora imaginava.
Só que você precisa controlar as tuas emoções, tu precisa controlar o que a tua cabeça é capaz de criar. É claro que eu não sabia disso na época, mas depois disso eu acabei tomando uma surra bem dada, porque o 01 me puxou, me jogou no chão, botou um pano na minha cabeça, começou a jogar água, comecei a me sentir afogado, aí ele sentado em cima de mim, eu joguei ele pro lado e ele rolou, aí daqui a pouco ele veio, por que que tu me jogou pro alto? Me bateu, me espancou, eu saí todo molhado, tomei uma surra e me botaram de volta pro turno. Então, assim, a história que eu tenho com o Freitas, a que eu posso contar, diante basicamente, é essa aí. desse trabalho que você tinha, eu convivia diretamente com muita violência, né? E depois desse treinamento todo, como se manter, não se manter indiferente para o ser humano. Cara, eu aprendi em neurociência que existem duas coisas. E eu acho que é esse o maior erro das pessoas que olham para o policial. O policial não mata, o policial salva vidas. Então, para mim e para os meus amigos, a gente não saía para matar ninguém. A gente saía para salvar. Então, quando o inimigo não desiste, a morte não é provocada por mim, é provocada por ele. Então, quando o inimigo não baixa a arma, quando o inimigo não desiste de encarar, na verdade é ele que está decretando o destino, selando o destino dele, porque ele está lutando contra alguém muito preparado. E ele tem opção. A verdade é que ele tem opção de fugir antes mesmo que eu chegue, porque eles têm como saber que a gente está chegando. Ele está no alto, eu estou embaixo. Então, quando as pessoas falam da violência, elas estão olhando pela ótica delas e não pela ótica nossa, do pai de família que sai de casa para salvar, do pai de família que sai de casa para se dedicar a um dia melhor para a sociedade. Então, tem muita coisa que a empatia que eu tenho pela sociedade, a compaixão para lidar com aquela situação, não deixa com que a violência chegue em mim. É a mesma coisa que um médico sente. O médico ele tem empatia e compaixão para ajudar os pacientes, por isso que ele não absorve a dor do paciente, né? A empatia, ela me faz sentir a sua dor, mas a compaixão, ela bloqueia que eu traga essa dor para dentro de mim e gere em mim o resultado que o paciente está colhendo. É a mesma coisa para o policial. A gente tem empatia e compaixão. Então, a gente não carrega violência. Então, a gente é capaz de ir lá, fazer o nosso trabalho e sair de lá e ir para as nossas famílias. É assim para todo mundo? Obviamente não. Não é assim para todo mundo na medicina, não é assim para todo mundo na polícia. Então, tem gente que vai absorver mais, vai sentir mais, mas quem tiver mentalmente bem preparado vai conseguir fazer bem o trabalho. Na verdade, é muito mais fácil para a polícia pelas mortes do que a sociedade falar que o tráfico matou aquela pessoa, né? Fica muito mais bonito para a polícia do que o próprio traficante. Assim, né? Mas aí, assim, é outra coisa que a gente não... Eu converso com os colegas policiais, as pessoas têm a ideia de falar assim, a sociedade tem o que merece, né? Não, cara, porque existe uma parte que defende, que é a favor e a outra que é contra. Então, assim, por que tu tá olhando para o lado da sociedade que não gosta do policial? Olha para o lado da sociedade que gosta, que precisa. Então, quando eu estou olhando para o lado que não gosta, eu estou reclamando. Eu estou querendo ruminar dor que não é minha. Então, assim, tem muito mais a ver. Eu não acredito nisso, né? Quando a gente fala que tem uma parte que vai defender. E foda-se eles, entendeu? Eu vou ficar feliz com aqueles que amam e é para esses que eu vou me dedicar a viver, entende?
E é por esses que eu vou colocar a minha vida a perder. Então, esse jogo mental de, pô, tem gente que culpa, foda-se que ele culpa a polícia, é só o policial trabalhar dentro do amparo legal e deixa ele gritar, pô. O policial não pode dar mole de fazer coisa errada. Aí quem faz coisa errada vai ter que pagar, pô. Mas se tu tá trabalhando certo, fecha, porra. Aquelas pessoas que estão do lado do mal, elas colhem o mal todo dia, elas sofrem, elas sentem dor, elas têm uma vida vazia, elas têm sofrimento. Então, assim, vamos orar por elas, né? E como que foi a sua transição da carreira de policial do BOPE para ser coach? Então, eu não fiz transição da carreira para ser coach, né? Eu não fiz. Na verdade, eu fiz a transição para ser empresário, mas no ramo de moda masculina. E foi uma transição de carreira absolutamente desastrosa. E por que foi? Porque eu saí do BOPE pelo motivo errado. Eu saí, como eu falei, aí a gente vai voltar lá no início. Eu saí do BOPE porque eu reclamava. Eu reclamava tanto que quando apareceu uma oportunidade, eu me lancei nessa oportunidade. E hoje eu falo o seguinte: toda oportunidade é uma oportunidade, mas nem toda oportunidade é para você. Então, eu reclamava tanto, eu ruminava tanto, que quando apareceu uma oportunidade que não tinha nada a ver comigo, eu tentei pular e agarrar ela como se fosse um bote salva-vida. Naturalmente, com a mentalidade ruim que eu tinha, eu cavei meu poço. Então, quando eu saí do BOPE para empreender, eu falia. Eu tive problema de coração, eu entrei em depressão, eu tentei cometer o suicídio. Eu passei por todas as fases mais difíceis da minha vida, porque eu simplesmente tinha uma mentalidade de reclamar. Eu tinha uma mentalidade, um ego muito inflado de achar que eu era o cara só porque eu tinha sido do BOPE. Eu achava que eu poderia resolver tudo a qualquer hora, a qualquer momento. E aí, quando eu fali, eu me vi sem nada, sem ninguém, cheio de vergonha, porque eu não tinha, infelizmente, mais nada, perdi tudo, os bancos me tomaram tudo que eu tinha construído até então me levaram, e eu tinha vergonha de encarar minha família. Então, assim, graças a uma namorada que eu tinha na época, eu me escondi dentro do quarto da casa dela, e de lá eu não saía até fazer uma virada de chave ali quando eu tento cometer o suicídio. Então, assim, a minha transição de carreira foi péssima, mas foi ela também que me deu a oportunidade de estar aqui com você hoje. Então, assim, mas Como que foi ressignificar. você superou isso? Oi? Como que você conseguiu superar isso? Então, ao momento da minha virada, né, já há alguns meses trancada ali dentro do quarto, eu tentei cometer o suicídio. Eu subi no parapeito do prédio que eu morava, no 12º andar, e aí eu perguntei, antes de pular, o porquê que eu não deveria fazer aquilo. E eu escutei uma voz, a voz dizia: você pode, mas antes pede ajuda aos seus amigos. E naquele momento veio os meus amigos do BOPE na minha cabeça. E um medo, uma dor muito grande de desonrá-los. E aí eu comecei a chorar muito, e veio a minha filha na cabeça, e eu começo a chorar, e desço do parapeito e entro no quarto. E aí, chorando ali dentro do quarto, me sentindo um covarde de não conseguir terminar com aquele barulho que eu tinha na minha cabeça, aquele ruído mental. Eu lembro que eu lia muito, né? Eu leio muito. E eu estava lendo um livro, Como Nadar Entre os Tubarões e Não Ser Comido Vivo, de uma consultoria, uma consultora, Mackenzie, lá americana. E em determinado trecho do livro falava da importância do sonho. E contava a história de Viktor Frankl, que é um psicólogo que sobreviveu ao Holocausto. E ele contava naquele trecho do livro, quando perguntavam a ele como é que ele tinha sobrevivido ao Holocausto, ele falava que ele conseguia se ver no futuro
dando palestras sobre os horrores do campo de concentração. E a primeira palestra que ele deu foi para os psicólogos do Holocausto. E assim que ele entra para dar a palestra, ele fala: obrigado, vocês salvaram a minha vida. Aquela mensagem me servia, só que eu não conseguia entender o que ela queria dizer. Na manhã seguinte, essa namorada com quem eu morava, ela me acorda, porque ela queria saber se eu estava vivo, ela sempre me acordava, e isso me deixava muito chateado, porque quem está em depressão quer dormir, porque a cabeça não para, né, um segundo. E ela foi saindo do quarto, né? Quando ela foi saindo do quarto, ela parou, eu consigo ver a silhueta dela até hoje, e ela virou para dentro do quarto e falou assim: Freitas, levanta dessa cama, cara. Faz alguma coisa que tenha a ver com você, que conta a sua história. E saiu. E aí, no momento que ela falou isso, veio na minha cabeça assim: cara, e se eu puder levantar dessa cama e, através da minha história, eu puder contribuir na vida de outras pessoas? E aí veio a imagem do livro que eu escrevia. Eu vou até pegar ele aqui, se você me permitir. E aí veio essa imagem aqui na minha cabeça. E aí eu falei assim: cara, eu vou levantar e um dia eu vou escrever um livro. E aí, o que eu tiro dessa história é que o poder de imaginar, o poder de me imaginar no BOPE é o mesmo poder que Viktor Frankl teve no campo de concentração e é o mesmo poder que eu havia perdido quando saí do BOPE e recuperei naquele dia. Então, assim, eu passei a ter um propósito na minha cabeça, eu passei a ter a imagem daquilo que eu queria construir na minha cabeça e eu passei a me colocar acima das circunstâncias, né? E ele fala sobre isso. Viktor Frankl fala que quando as coisas estavam acontecendo no campo de concentração, ele se perguntava: quem sou eu diante dessa circunstância? E ele diz que quando ele se perguntava isso, ele se via acima da situação. Eu não sabia disso na época, tá? Hoje eu estudo bastante sobre e eu entendo que isso voltou a me dar vida, sabe? E aí, a partir dali, daquele dia, eu, apesar de ter ainda continuado a empreender, eu começo a estudar o coach, eu começo a estudar PNL, eu me formo na faculdade, eu busco a constelação familiar, e aí eu me tornei um apaixonado por entender a mente humana, apesar de não ser um psicólogo nem um psiquiatra, mas eu passei a estudar para conseguir levar para as pessoas um pouco daquilo que eu aprendi. E foi a partir dessa experiência, de ressignificar essa experiência da minha vida, que eu me tornei o coach, né? Que as pessoas falam que é a profissão de quem não construiu nada. Mas eu gosto de falar que eu sou um treinador, né? E eu era ateu também, né? Você vai me ver falar de Deus, mas até os 38 anos eu fui ateu. Eu não acreditava que Deus era capaz de mudar a minha vida. E com 38 anos eu tive um encontro com Deus, de vários outros encontros que tive, e pude perceber que tudo aquilo que eu estudo sobre a mente humana, sobre o comportamento humano, já foi escrito pelo Espírito Santo e está lá na Bíblia de alguma forma. Então, eu, além de fazer meus estudos, minha pós, buscar meu conhecimento humano, eu hoje leio a Bíblia também, encontro tudo isso que eu estou falando com você aqui lá e, cara, amém, né? Hoje eu sou grato pela dificuldade que eu passei e pelas que eu continuo passando, porque a vida continua me pregando peças, mas eu assumo com mais graça hoje. E você chegou a aplicar seus ensinamentos e as habilidades que foram adquiridas no BOPE na sua nova carreira. Agora eu faço isso o tempo todo, né? Eu faço isso o tempo todo. Na verdade, hoje eu tenho uma empresa de desenvolvimento de autoliderança e liderança, e os cursos
eles têm, são imersões onde as pessoas vão lá para viver desafios. E, diferente do que o BOP faz, 05, tudo bom, meu amigo? Um aluno meu está aí, ó. O 05 é um aluno meu que veio de Brasília para cá para fazer o curso, saiu daqui ó, chorando pra caramba e se tornou um irmão aí que eu amo demais. Então, assim, de qualquer forma, hoje eu levo para dentro da imersão o desafio. Só que eu coloco dentro do desafio tudo isso que eu conversei com você. Eu coloco a palavra de Deus, eu coloco a neurociência, eu coloco a PNL, eu coloco as lições de coach, eu coloco as lições de constelação. E eu tento de tudo para despertar a pessoa para uma nova abordagem, né? Uma nova abordagem mental que possa fazer a vida dela um pouco mais leve, porque um erro clássico que a gente comete, e a Bíblia fala sobre isso, né? É acreditar que a nossa vida só vai ser melhor quando a nossa vida material for melhor. E essa é a grande fórmula do sofrimento. Colocar no externo a sua condição para a felicidade. E a felicidade é a condição para o sucesso, né? A felicidade é condição para o sucesso, não o sucesso é condição para a felicidade. E a Bíblia fala isso lá em 1 Pedro, né? Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque quando eu quero a coisa do mundo para me fazer feliz, né? Quando eu quero o status, quando eu quero o emprego, quando eu quero um carro, uma casa, e só com isso eu sou feliz, quando isso me for tirado, fica o quê? Fica o quê? Então, acho que a gente esquece de mergulhar na essência, a gente esquece de ir buscar esse autoconhecimento, de buscar essa grandeza espiritual para que a nossa vida possa verdadeiramente ser feliz e fluida. Então, eu levo tudo isso para os alunos hoje. Qual é o seu principal projeto hoje? Então, meu principal projeto não, né? Meu projeto de vida é transformar corações e mentes. Mas eu acredito que você fez essa pergunta porque você sabe que eu produzi um reality show. E o reality show, ele é um projeto para divulgar o trabalho que eu já faço hoje em campo. Então, esse é um projeto secundário para levar o meu trabalho ainda mais longe. Então, o reality show ele foi um projeto lindíssimo que eu tive a ideia. Inclusive, entrou outro aluno aí, o 05 também, né? O Davi, que viveu uma experiência linda comigo no último Ciesp. Obrigado, meu amigo, pelo carinho. Desculpa não ter achado o seu relógio. Eu tentei, juro que tentei. E aí, eu criei esse projeto, na verdade, como um projeto de marketing para divulgar o trabalho que eu faço hoje. Então, convido a todo mundo que estiver aí na live, a partir do dia 28 de abril, nós vamos lançar o reality show, onde a gente simula um curso de operações especiais para desenvolver a mentalidade, só que ele tem uma pegada de desafio e os alunos vão desistindo ali conforme o programa vai acontecendo. Peço desculpa pelos excessos, porque falo alguns palavrões, mas faz parte do contexto e não dava para pedir por favor. Então, quem me vê xingando lá, eu tento evitar, mas é algo que dentro do contexto faz sentido. E quem quiser acompanhar o andamento desse reality pode acompanhar por onde? Então, lá no canal no YouTube do Instituto 2630. Eu tenho um canal lá
e a gente vai passar, a partir do dia 28, o primeiro episódio. Todo domingo, um novo episódio. São 8 episódios. Tá incrível. Porra, não perde nada pra Globo. E é um reality show onde a gente vai poder verdadeiramente assistir, se divertir e aprender. Isso que é o mais importante. Tem qualidade nas lições e a gente vai poder ver lições incríveis de trabalho em equipe, liderança e autoliderança. Hoje você tem quantos livros publicados no momento? Cara, eu tenho 2 livros publicados, né? Eu publiquei esse aqui e publiquei... Deixa eu pegar aqui o outro para você ver. Eu publiquei o da Faca à Tesoura. Vai ter um apresentador ao vivo. O apresentador sou eu, 05. Aqui eu jogo nas 11. Sabe disso. Eu escrevi esse da Faca à Tesoura, onde eu conto a transição de carreira e a mudança de mentalidade. Então, basicamente, ele traz a história desde o momento que eu decido ser um policial do BOPE até o momento onde eu inicio o projeto que eu tenho hoje. E esse ano eu lancei os 7 atributos para ser um operações especiais na vida. Eu, estudando e montando o meu método, eu descobri que as operações especiais, elas existem 7 passos para ela ter sucesso. E se a gente aplicar, a gente consegue qualquer resultado material que a gente quer na nossa vida. Porque qualquer resultado material passa por esses 7 atributos. Então, aqui eu tenho a participação do 30, contando um pouco da história dele. E estou muito feliz com o resultado dos 2. Vou te mandar livros. Se não tiver, eu vou te mandar. Como faz? Pode ser comigo direto pelo direct. Quem quiser adquirir. Se você quiser, eu vou te enviar aí. Eu vou enviar para você pela forma de gratidão aí por ter me convidado para esse bate-papo. Então. Legal. Para a gente finalizar esse papo, Freitas, eu queria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão querendo, assim como você, fazer uma mudança radical de carreira. Cara, hoje eu não tenho como colocar nada à frente de Deus. Então, assim, qualquer coisa que você for buscar hoje, antes abra seu coração para ouvir a palavra de Deus. E a partir dela, busque autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Hoje eu entendo, né, estudando, que muitas vezes o autoconhecimento é o caminho para chegar a Deus, né? Por isso que há tantos coaches hoje falando de Deus. Mas pode ser diferente. A gente e eu preciso honrar isso, sabe? Então, assim, abra seu coração para escutar o que Deus tem para te dizer e, paralelo a isso, busque autoconhecimento. Porque se você tiver Deus no coração e buscar seu crescimento pessoal, entender os seus pensamentos, entender os seus comportamentos, o porquê você age como age, entender que muitas formas como você age, elas não são suas, podem ser comportamento de outras pessoas que passaram pela sua vida e que você pode deixar isso, cara, aí você tem sucesso. Aí você já se torna o sucesso e a carreira é uma mera consequência disso, né? Então, eu não vou falar para a pessoa buscar autoconhecimento antes de buscar Deus. Busque junto, no mínimo, mas esteja aberto a escutar Ele. Para a gente finalizar, eu queria só voltar um pouco da sua história, fazendo a pesquisa.
sobre o seu nome para o episódio de hoje, eu vi que você participou de duas grandes missões como policial do BOP, que foi a retomada do Complexo do Alemão e a da favela da Rocinha. O que você sentiu nesses dois momentos distintos? Essa Porque foi foi, um grande marco ah, no Rio de Janeiro, né? são, Poder fazer verdade, essas favelas. na Rocinha foi um momento onde eu ganho a confiança do meu sargento para poder puxar ponta e ganhar mais autonomia com ele, porque eu já trabalhava com ele há alguns anos. Então, assim, ter sido liderado pelo Orelha, por um cara que tem uma habilidade incrível para conduzir o time, né, ao resultado final e trazer de volta, foi uma operação bem difícil, bem difícil, porque a gente atua muito na mata, e na mata ela tem uma peculiaridade que você não tem aonde você se abrigar. Então foi muito difícil aquela operação, porque a folha não segura o tiro, então a gente tomava muito tiro, os tiros passavam muito perto, e mesmo assim a gente continuava progredindo, indo para cima, né, e trocando tiro assim, quase olho no olho. Então foi uma lição de liderança muito grande que eu tive ali, uma experiência que aflorou muito um medo, vamos dizer assim. E no Complexo do Alemão era algo que eu já esperava há muitos anos, porque a gente tinha muita vontade de entrar, a gente estava há um ano e pouco sem ir lá dentro, e ali eu pude sentir orgulho, porque eu via os moradores felizes com a presença da polícia. Eles já estavam há muito tempo sendo oprimidos, e eu entrava a convite de moradores, né, na casa de alguns deles, e eles faziam assim, ó, como se aquilo fosse ser uma grande mudança. Pena que não foi, né, só naquele momento, e aí a gente acaba vendo hoje que não adiantou muito o trabalho. Mas ali eu vivi experiências incríveis de conflito, com medo, né? Eu fiquei encurralado, eu fiquei preso dentro do blindado, com o ônibus, o caminhão pegando fogo. Então eu pude viver várias situações que eu verdadeiramente tive que superar aqui primeiro. Eu lembro que o nosso blindado estava preso, e como se existissem dois lados dentro da minha cabeça, um mandava eu gritar e me desesperar, e o outro falava assim, calma, porque tu se preparou para isso. Então, ter esse equilíbrio, né, dentro do combate, na vida, é fundamental para que o resultado saia com excelência, né? Então, fico muito feliz de ter tido essa história pessoal, não feliz pela guerra em si. E eu costumo dizer que a felicidade do combatente de ir à guerra, ao combate, é de superar a morte e voltar para casa, né? E por isso nós ficamos felizes. Eu, eu imagino que o maior ponto de emoção para vocês que participaram dessa operação é quando vocês juntam a bandeira no alto do Morro do Alemão, mostrando de uma vez por todas que já conseguiu exterminar toda o tráfico daquele local. Eu não estava ali, né? Ali já foi ali já foi uma parte mais política da coisa, né? Ali eu tava tomando tiro em outro lugar, né? Naquele dia ali. Então, assim, aquilo ali já era no domingo, já era um momento mais light. Eu acho que a entrada foi o momento mais emocionante. A relação com o morador foi ali. A bandeira era só um símbolo político, né, de retomada. A minha emoção mesmo era outra, né? Como controlar também o adrenalina nesse momento. Cara, é treinamento, né? Tem pesquisas
que mostram que o preparo das operações especiais faz com que ele controle os níveis de adrenalina e cortisol no sangue. Então, a mente ela foi tão preparada para a ação que a gente consegue ter um maior controle da liberação dos nossos hormônios no corpo. Então, tu pensa, pessoas normais em situações de estresse tendem a ter níveis de cortisol e adrenalina elevados no sangue. As operações especiais tendem a manter o controle desses hormônios, né? Então, assim, em virtude de um preparo. É em virtude de um preparo. Então, a gente tem. Então, como a gente consegue? A gente foi preparado, né? A mentalidade foi preparada para suportar. Por isso que a gente leva tapa na cara. Por isso que a gente é xingado. Para a gente manter a nossa mente funcionando no nosso melhor. Hoje, quem quiser te acompanhar, quais são as suas principais redes sociais? Aqui, o Instagram é a minha principal rede social e o canal do YouTube, que sempre que eu posso eu faço conteúdo para lá. Mas quem quiser me ver tocando fogo na cozinha, fazendo, hambúrguer na bandeja, sujando a casa inteira, é só acompanhar aqui pelos stories, porque eu moro sozinho, né? Então não tem ninguém para me ajudar a cuidar de mim. Então minha vida é uma loucura, que além de tudo que eu faço, eu ainda tenho que parar para me dar atenção. Então é só acompanhar aqui no 26 Freitas, que a gente não corro 10 quilômetros não, mas consigo alguma coisa. Mas aqui, pelo Instagram, é o melhor link comigo. Freitas, mais uma vez eu quero te agradecer por ter feito esse convite, desse papo que foi muito legal. Tirou bastante dúvidas, que eu acho que a maioria das pessoas tinham em relação ao BOP, que desmistificou um pouco da fantasia também, que a maioria da população tem, tá? Eu quero deixar um recado para o pessoal. Quem quiser assistir depois, essa live vai ficar salva. E o áudio dela vai para as principais plataformas de áudio. Freitas, muito obrigado. Muito obrigado você. Desculpa a correria, porque às vezes você fala depois. Eu tenho um aluno, 26, que é um irmão meu. Ele fala, para falar contigo eu tenho que ligar para uma outra pessoa te ligar para você me atender. E eu que te agradeço e te peço desculpa pela demora, porque a gente já estava aí tempo tentando essa live, mas eu hoje acredito que tudo tem o seu tempo. E foi no tempo certo. Tá bom? Depois, a gente conversa mais pelo WhatsApp depois. Tá bom, meu amigo. Obrigado. Obrigado. Qualquer dia a gente bate outro papo aqui, tá bom? Fica com Deus. Tá joia. Tá, avança!